Olá, passo aqui hoje para falar um pouquinho sobre as mudanças do novo guia do Scrum 2020, que foram várias, né? Foram mudanças interessantes, mudanças que visam, no fundo, simplificar o processo do Scrum, simplificar a interpretação do framework e, ao meu ver, também deixar o framework um pouco mais independente da questão de software, de TI, desenvolvimento de software, enfim, deixar o Scrum mais aberto a outras plataformas, como já o é, mas, de qualquer maneira, deixar isso mais claro, mais evidente para toda a comunidade. E acho que o Jeff Sutherland e o Ken Schwaber fizeram isso de uma maneira muito bacana, muito limpa, muito elegante, nesse novo guia. Aliás, deixando claro, quer dizer, muitos acham que o Scrum nasceu com o Manifesto Ágil, existe essa ideia, e na verdade não tem nada a ver com isso. O Scrum foi de 95, né? O Jeff Sutherland e o Ken Schwaber participaram sim do Manifesto Ágil já em 2001, mas o Scrum já acontecia, já vinha sendo utilizado, inclusive fez parte da ideia do manifesto, e a partir daí surgiram diversas ideias, diversas, inclusive, reinterpretações, tanto do Scrum quanto do XP e de outros métodos aí. Mas é importante comentar, já tivemos vários guias do Scrum, já estávamos com o guia 2017, foi o último, e agora 2020. E a primeira coisa que a gente nota nesse guia, que é bastante, enfim, uma novidade bastante interessante, bastante bacana, é que o framework ele começa a ser simplificado, né? A ideia foi deixar ele mais limpo, menos prescritivo, por assim dizer. E isso é bacana, porque você começa com isso a ter as cerimônias de maneira mais objetiva, mais claras, com menos regras, né? Ou seja, na verdade nem tinha mais regras. Em 2017 já tiravam várias regras, mas as pessoas leem aquilo ali e assumem, né, regras específicas. Olha, tem que ser assim, tem que ser assado, quando já se achava, já se falava que poderia ser opcional. Então, a primeira dica é essa, quer dizer, o guia como um todo caiu de 20 páginas, mais ou menos, para 13, o que já dá uma ideia de simplificação, né, de redução, de dar uma enxugada, de uma maneira geral, em assuntos, páginas necessárias. Na própria página 4, os autores já começam reconhecendo que o Scrum ele tem uma grande característica baseada no Lean, e eu acho que isso só vem ratificar o que a gente até falou em livro, etc. Quer dizer, bebeu sim na fonte do Lean, bebeu muito, tanto na parte de geração de valor, quanto na parte de relativa à redução de desperdício, melhoria contínua, enfim, tantas outras questões. Então, os autores reconhecem isso logo na página 4, falam que o Scrum é um processo, vem de um processo empírico no sentido de que o mercado contribui sempre, né? Que eles estão sempre buscando colher as boas práticas que as pessoas têm feito e novidades e ideias que as pessoas usam, né? Os desenvolvedores, os product owners, os Scrum Masters implementam no framework. Então, é baseado em boas práticas, baseado em empirismo, mas também baseado no Lean. Acho que esse foi um reconhecimento muito importante, né? Uma ratificação da importância do Lean nesse processo. Na página 5, ele já mostra ali tanto os valores do Scrum quanto a TIA, né? Ou seja, transparência, inspeção e adaptação, permanecem, obviamente, importantes e presentes no Scrum, sem dúvida nenhuma. Aliás, é até importante ler um trecho que eu acho interessante na página 5, que ele fala o seguinte: olha, a transparência permite a inspeção. A inspeção sem transparência é enganosa e gera desperdício. A inspeção sem adaptação é considerada inútil. A adaptação se torna mais difícil quando as pessoas envolvidas não são empoderadas ou autogerenciadas. Então, são pontos muito importantes, lembrando, então, que tanto também a questão do compromisso, foco, abertura, respeito, coragem, continuam como valores do Scrum. Isso não mudou, não poderia mudar, e está ali tão presente no guia, na página 5. Agora, tem uma mudança muito interessante que eles resolveram chamar tudo de um time só. Porque, vocês vão lembrar, a gente tinha o time, né, de desenvolvedores, o Scrum Master, e tinha o PO. Então, isso, você tinha um time dentro do time, vamos dizer, né? Você fazia subtime, isso dava uma certa segregação, uma certa dicotomia. Eu mesmo já gravei vídeos sobre isso, falando do que é o time aqui, o que é o time do PO. Parece que são coisas distintas e que joga todo mundo, cada um por si.
Ainda que exista ali uma contenda saudável, né, entre o papel do PO e o papel do Scrum Master, mas são todos parte do mesmo time, que agora fica definido dessa forma na página 6, ou seja, os papéis passam a ser responsabilidades todas ali dentro de um mesmo contexto. Tanto o Scrum Master quanto o PO, quanto o time de desenvolvimento, que agora chama Developers. E é interessante, já tinha time de desenvolvimento, mas agora eles dois fizeram questão de botar como desenvolvedores, né? Ou seja, o time é composto por essas três figuras, essas três entidades, desenvolvedores, o Scrum Master e o PO. Todos parte de um único time. Então, você chama de time e está referenciando sempre esses três. Isso é interessante. Além disso, você tem a recomendação de ter um time agora com 10 ou menos. Era de 3 a 9 pessoas, né, se vocês lembrarem mais ou menos. Agora é de 10 a menos, que está incluindo o PO também. Então, são 10 pessoas ou menos. Mas a linguagem ficou simplificada. Isso eu achei bacana também deles. O time agora, eles usaram um conceito muito interessante, que a princípio eu achei que não tinha nada a ver, ou que era mais ou menos a mesma coisa, né? Mas o time eles falavam em times auto-organizados, vocês certamente vão lembrar. E agora estão falando em times autogerenciados, self-management teams. E é interessante, porque você não está falando mais só de o que fazer, perdão, do quem fazer ou do como fazer. Você está falando também do que fazer. Ou seja, você tem o PO incluído nesse time, né? Isso é um ponto muito interessante. Você começa a juntar todas as peças num time só. E, a partir daí, você não está falando mais só de organização física ou organização local, ligado à estrutura, etc. Você está falando de gerenciamento, de fato. É uma mudança sutil, mas é uma mudança importante que o Guia fez, falando agora de self-management teams, né? Acho uma mudança bastante relevante do ponto de vista da equipe, que agora inclui o PO. Depois, uma coisa que ficou clara assim, na linha ali do guia é que o Scrum Master é accountable, né? Ele é responsável pela eficácia da equipe, atuando como líder que serve. Também é sutil, né? O líder que serve, mas vocês vão lembrar, obviamente, da gente falar o tempo todo de líder servidor, né? O líder que serve e o líder servidor tem uma pequena diferença, porque o líder que serve quebra um pouco aquela coisa que pode soar pejorativa, ou que pode soar enganosa, ou, sei lá, gerar algum tipo de misunderstanding quando você fala em líder-servidor. O líder que serve a equipe, serve a organização, enfim, e é responsável por isso. Ele deixa bem claro, o guia, que o SM, ou seja, o Scrum Master, é o accountable pela eficácia dessa equipe. Quer dizer, isso é interessante porque no outro guia você falava accountable para 8 vezes, mais ou menos. Nesse guia você fala, nesse guia você fala 8 vezes em accountable, no outro você falava 1 ou 2. Então isso é um ponto importante, quando você fala em responsável, né? Accountable, a tradução é responsável, porque é uma mudança grande de perspectiva em relação ao papel do Scrum Master. Depois você tem uma frase que eu acho relevante também na página 13 do manual, do guia, que fala que vários incrementos podem ser feitos durante a sprint. É claro que a gente sabe disso, né? Você não precisa, digamos, esperar acabar a sprint para entregar incremento. Mas você pode ir entregando coisas ao longo daquele time box, e isso faz parte do show e é até desejável até certo ponto, dependendo do tipo de produto, serviço que está sendo feito. Então, você pode, está bem claro no manual, isso agora na página 13. Uma curiosidade que eu falei que simplificou, que as cerimônias simplificaram, né? A Daily Scrum, por exemplo, que continua sendo aí de 15 minutos, etc., mas a Daily Scrum não tem mais aquela recomendação, que já era uma recomendação e não, digamos, um requirement, não era uma coisa obrigatória, né? As famosas 3 perguntas, né? O que você fez ontem, o que vai fazer hoje, quais são os impedimentos, etc. Não tem mais isso, né? Você está apenas se eles sugerem fazer a Daily Scrum, mas sem nenhum tipo de recomendação a respeito, reconhecendo que existem várias técnicas mais eficazes ou enfim, deixa o time mais livre para escolher a sua própria técnica de fazer Daily Scrum, retrospectiva, ou seja o que for. Isso é um ponto que eu já tinha, inclusive, feito um artigo no LinkedIn a respeito, falando que eu achava que, das reuniões que eu participei de Daily Scrum em clientes,
muitas vezes essa reunião acabava ficando um pouco enfadonha, ou ficava aquela coisa, né, sei lá, meio status report, né, aquela coisa de fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo, tem gente que ficava calada. Então, assim, agora fica claro que é opcional e que cada pessoa, cada time tem a liberdade de fazer isso da maneira que mais lhe convier. Isso está na página 10. Na página 12, eles criaram um conceito muito interessante, muito interessante. Aí sim, eu acho que fechou uma gestalt bastante importante para desenvolvimento de equipes, etc., que é o conceito de compromisso. Então, você tem ali 3 compromissos, basicamente, né? E é um ponto importante, porque a gente falava de sprint goal, por exemplo, mas esse ficava meio solto, ficava super solto, na verdade. E agora esse sprint goal é considerado como compromisso do sprint planning. Ou seja, dentro do sprint planning você tem um goal ali, quer dizer, qual o valor que vai ser gerado nesse sprint planning? Isso é um ponto importante. O que será feito, né? Como será feito e por que será feito. Isso é a questão mais bacana que tem, porque às vezes você junta um monte de coisa ali na sprint, né, e você já não sabe mais o que você está fazendo, por que está fazendo aquilo. O próprio Jeff Sutton, né, na entrevista que ele deu no dia do lançamento do guia, uma entrevista muito bacana, por sinal, ele comenta isso, né, que ele estava em uma empresa, agora não vou lembrar de cabeça qual, e trabalhando, e foi perguntado, né, quer dizer, ele falava, poxa, aqui a gente bota um monte de coisa na sprint e a coisa não flui, né? E ele percebeu, daí que surgiu a ideia do sprint goal, quer dizer, da ideia de reforçar o sprint goal, que quando a equipe tinha o propósito do sprint goal, a coisa andava, a coisa evoluía, quer dizer, os incrementos saíam de uma maneira mais efetiva. E isso é muito importante para a equipe ter a noção do que está sendo entregue ali naquela sprint, no compromisso daquela sprint. Dá uma direção na sprint como um todo, não vira um conjunto de PBI para ser entregue do nada, digamos assim, né? Você vai ter débito técnico, você vai ter bug, você vai ter pedido de jurídico, pedido de finanças, pedido misturado, e a coisa não é bem assim, né? Para que está sendo feita aquela sprint? Então, primeira coisa, o compromisso da sprint, o sprint goal. Da mesma forma, você tem aí o compromisso do produto, do product backlog, que é o product goal. Ou seja, o product goal é a meta do produto, o objetivo do produto, sei lá, uma tradução livre. E isso é legal porque você também tem uma ideia muito bacana do que está sendo feito. Quer dizer, em tese, tudo isso está ligado uma coisa na outra, né? Você está fazendo uma sprint para fazer várias sprints, enfim, mas isso está ligado num bojo, num produto, que, se tudo correr bem, está ligado na estratégia. Ou seja, você está fazendo uma ligação muito bacana, deixando a equipe não ser, como a gente fala aí, tarefeira, né? Uma equipe que só está fazendo coisa ali sem saber direito por que está fazendo. Então, é muito bacana ter um objetivo do produto, uma meta do produto, um product goal, ligado ao product backlog. Você pode, inclusive, associar ao KR, sei lá, né? Associar a metas trimestrais, enfim, que você possa fazer uso para que a equipe perceba valor de fato naquilo, né? Depois você tem o último compromisso, que é o compromisso do incremento em si, né? O próprio compromisso do incremento, que é a definição de dano, a DOD, a definição de dano, que fecha ali a ideia do compromisso. Ou seja, você tem um compromisso de sprint planning, um compromisso de backlog, um compromisso ali de product backlog, né? E um compromisso de incremento. 3 compromissos, eu acho que ficou de bom tamanho, ficou bem interessante e fechou ali essa ideia de uma maneira geral. Aliás, falando de definition of done, a gente tem que fazer um vídeo um dia das diferenças aí de definition of ready, definition of done e critério de aceitação, né? Uma coisa é o definition of done, que está falando das histórias como um todo, outra coisa é o critério de aceitação, que está falando de cada história, digamos, individualmente. Mas a gente faz um vídeo sobre isso. Um outro ponto é que o PBI, ou PBI, né? O item do Product Backlog, antigamente, ele tinha descrição, valor, ele tinha atributos, né? Descrição, valor, estimativa e ordem, né? Ele tinha esses quatro atributos. Agora o guia fala de atributo, mas ele fala que esse atributo é dependente do contexto, então ele não prende mais em 4 atributos específicos para cada incremento, vamos dizer assim, para cada item. 2 ou 3 pontos que eu achei particularmente polêmicos no guia, que eu acho que vale a pena comentar.
primeiro é que o próprio conceito de developer, ainda que ele deixe bem claro, o Jeff Sutherland, que developer do produto, ou seja, developer pode ser o que for, né? Pode ser um cara ligado a marketing, pode ser uma pessoa de RH, pode ser uma analista aí de jurídico, pode ser alguém, enfim. O developer não quer dizer, eles deixam isso bem claro no início, logo na página 2, se eu pegar aqui a página 2, ele fala o seguinte, olha, usamos a palavra developers no Scrum não para excluir, mas para simplificar. Bom, essa é uma perspectiva, né? A palavra developer, na minha cabeça, que a primeira formação foi como developer de software, a palavra developer às vezes é muito ligada a software, né? Então, ainda que eu não consiga imaginar uma palavra melhor agora para usar, mas eles quiseram deixar o uso do developer genérico, ou seja, não estão associando isso mais a software. Aliás, desvincularam completamente do software, até porque o mercado já está usando Scrum há muito tempo em outras áreas que não software. Isso é fato. Mas o nome developer é um pouco polêmico, né? Porque developer remete a TI. Isso é um ponto a comentar. Outro ponto que eu acho polêmico está na página 7, é que ele fala que, nessas palavras, né, o Product Owner pode fazer o trabalho acima, que é o trabalho garantir transparência da backlog, etc., priorizar, babá, desenvolver, comunicar explicitamente a meta do produto, etc., o Product Goal, babá, etc. Acho que o Product Owner pode fazer isso ou pode delegar essa responsabilidade a outros. Salvo escaladas ágeis, salvo o processo de escalada, você pensar nesses outros, né, tentar entender quem seriam esses outros e tentar limitar esses outros aí, né? A tentativa do manual de ser enxuto, de ser lean, foi bacana, mas algumas palavrinhas talvez gerem algum tipo de confusão dependendo da aplicação, né? Isso é um ponto importante. A cabeça das pessoas pode imaginar o que seriam esses outros aí, dependendo do contexto. E um ponto que talvez é o mais polêmico de todos está na página 10, e eu faço questão de ler para vocês a frase, que é a seguinte: quando ele fala do Daily Scrum, ele fala, se o Product Owner ou o Scrum Master estão trabalhando ativamente nos itens do Sprint Backlog, eles participam como developers. Ainda que eu entenda que no mercado não é incomum, né, que você tenha o Scrum Master participando como desenvolvedor, como developer, não é incomum, pelo menos onde eu tenho visto, trabalhado, não é incomum, né, ele já é parte da equipe, agora mais ainda, e não é incomum, mas em situações, vamos dizer, formais, mais ortodoxas de implementação do Scrum, o certo é que você tenha cada um no seu quadrado, né? Ou seja, o PO fazendo ali as priorizações, conversando com os stakeholders, trazendo o produto a ser desenvolvido, trazendo os produtos do backlog que devem ser priorizados, enfim. O Scrum Master garantindo a eficácia da equipe, o Scrum Master garantindo que a equipe possa trabalhar da melhor forma, treinando a equipe ali nos conceitos, nas práticas do próprio Scrum, garantindo esse processo andando e a equipe e os desenvolvedores trabalhando. Isso é equipe, né? Agora, quando você abre o Product Owner e o próprio Scrum Master também como developers, nessa linha aí, ficou um pouquinho... pode gerar algum tipo de discussão, né, de argumentação, né? Isso certamente vai gerar burburinho nas redes e nos próprios treinamentos, quer dizer, enfim, volto a dizer, na prática a gente já viu isso acontecer muito, mas não é o que se recomenda em aula, em treinamentos, e não é o que se recomenda da forma, o uso formal do Scrum. Aliás, logo na página 1 ou página 2, logo no início, página 2, eles falam uma coisa muito interessante, fala assim, olha, o guia do Scrum contém a definição do Scrum, etc. e tal. Cada elemento do framework serve a um propósito específico e é essencial para o valor geral e resultados obtidos no Scrum. Mudar o modelo central ou ideias do Scrum remover elementos ou não seguir as regras do Scrum encobre problemas e limita os benefícios do Scrum, potencialmente até tornando inútil. Então, é curioso, eles falam isso logo no início, né? O Scrum é um framework, então o Scrum abarca outras coisas, o Scrum pode abarcar o Kanban, por exemplo, e é interessante colocar isso, porque, dado essas frases mais polêmicas que eu ressaltei, pode ser que isso gere algum tipo de confusão ou de implementação, enfim, modificada, por assim dizer. Por último, há uma tendência, obviamente, da prova
da prova mudar, né, com o tempo. Certamente a prova deve mudar. Quando vai mudar essa prova, a gente não sabe. Leva um tempo até as coisas, até o novo guia ser colocado em prática, né? Mais ou menos uma analogia com o PMI no PMBOK. Leva um tempo até que o PMBOK é lançado, até que a prova mude, leva um tempo até que o guia seja lançado e a prova de CSM, por exemplo, mude, para já abarcar os conceitos novos. Mas, basicamente, essas foram as diferenças. Espero ter colaborado. Qualquer dúvida, por favor, mandem aqui, link na descrição. Eu vou deixar alguns desses itens que eu comentei também na descrição. O próprio guia, ao final, ele faz um comparativo, né? Na última página, ele tem lá um comparativo dizendo quais são, um resumo, digamos, um resumo das mudanças do guia 2017 para o guia 2020, mas eu achei que ele ficou muito, digamos, aberto, ficou muito macro. Então, por isso que eu decidi falar um pouquinho mais no micro, quando você olha, digamos, linha a linha do guia, que é um guia simples, 13 páginas, você lê aí, sei lá, em 20 minutos, você lê isso aí tranquilamente, na hora do coffee break. Ok? Um abraço a todos e até a próxima.